Uma das consequências importantes da lei de Faraday é a indutância. Até agora a gente aprendeu sobre elementos de circuito, baterias, resistores, capacitores. Só que existe um elemento muito importante nos circuitos reais, que é o indutor. Então, primeiro nós vamos ver a física por trás dele, a física bem, primeiros princípios mesmo, e depois vamos ver algumas aplicações do indutor em problemas reais. Ok? Então, para entender sobre a indutância, primeiro a gente vai chamar de autoindutância, a gente vai levar em conta o que foi visto na última aula. Nós vimos a situação onde corrente gerava campos, esses campos geram correntes geram campos, e esses campos geram correntes de novo, e isso entra meio que num ciclo vicioso. E, claro, isso vai ter um efeito final no circuito. E é a partir do ponto de vista da indutância que a gente vai entender isso. Ok? Então, o slide nos passa algumas ferramentas para conseguir entender isso aqui. A carga livre, em função do campo elétrico, e a diferença de potencial também. Isso em termos elétricos, né? E também podemos tirar fluxo de campo magnético e corrente em termos magnéticos. Ok. A situação para a gente compreender o poder da indutância está neste exemplo ilustrado aqui, onde nós vemos uma espécie de mola, né? O indutor na prática vocês vão ver que é uma molinha, com uma outra mola dentro. Então, se está passando corrente em uma, vai gerar uma corrente na outra, pois esta primeira corrente vai gerar um campo, que vai induzir uma corrente, por aí vai. Nós percebemos de forma um tanto intuitiva que essas equações elas vão criar uma dependência uma da outra, né? Então, vamos usar as equações que a gente conhece já do eletromagnetismo para tentar perceber essa dependência. Então, neste primeiro caso, nós temos a corrente que passa neste indutor vermelho, a corrente 1 constante, e no azul não há corrente. Então, vamos analisar esse fluxo produzido na bobina 2. A equação do campo magnético formado por essa corrente que passa pela bobina 1 já é conhecida, vimos na última aula. E, bem, este campo magnético gera um fluxo na bobina 2. Fluxo na bobina 2 gerado devido à bobina 1. Isso que esse índice indica. Essa equação também foi vista anteriormente. Daqui nós temos então esses dois termos, fluxo em 2 devido a 1 e a indutância de 2 devido a 1. Então é uma definição aqui, tá? Nós vemos que esse L, indutância, ele então vai depender do número de espiras de cada uma desses elementos aqui, novamente, devido a equações que a gente já viu na aula passada do solenoide, tá? Daí que aparece esses N's. Quando a gente junta essas duas coisas, nós chegamos nessas duas equações. Ok. Essa é uma primeira situação. Agora vamos fazer a situação contrária, que é a corrente em I2 constante e a corrente em 1 zero. Nós, obviamente, vamos ter equações que seguem a mesma lógica. E, curiosamente, né, nós temos que este valor de indutância é o mesmo. Ok? Depende dos mesmos parâmetros. Então, novamente, né, essa indutância ela fica em função do fluxo de campo magnético, etc. É uma definição de algo que nós percebemos na prática, né? Então, o nome já diz, né? Indutância, que induz algo, né? Corrente induzida, que nós vimos na aula passada. Então, a ideia do indutor é isso, é um elemento que induz uma determinada corrente no circuito. Tenho isso em mente, tá? Essa é a visão prática de um indutor. E a gente vê que esses valores de indutância, então, são os mesmos, independente, né, da situação aqui, de qual corrente está zero e qual corrente está constante. Ok. Agora, então, corrente 1 constante, corrente 2 zero, só que o fluxo, a análise aqui, vai ser feita na bobina 1.
Ok? Corrente 1, e qual é o fluxo de campo magnético na própria corrente, na própria molinha 1, próprio indutor 1. Ok? Anteriormente a gente tinha visto no 2. Agora vamos ver no 1. De 1 em 1 mesmo. Então, neste caso, né, o fato de ter uma molinha aqui, um outro indutor por fora, não implica em nada. Isso aí vai ao encontro do que eu falei para vocês sobre a lei de Ampère. Afinal de contas, a amperiana não vai pegar esta segunda molinha, esse segundo indutor, essa segunda bobina, nesta situação onde eu estou interessado apenas na mola 1. Agora, na mola 2, então, vamos levar em conta os efeitos da corrente 2 na própria bobina 2. Nós, por simetria, obtemos a mesma equação. Então, nós temos aqui, novamente, equação de fluxo relacionado ao indutor 2. Corrente que passa no indutor 2, que gera um fluxo no indutor 2, que vai criar uma corrente induzida no indutor 2. Então, a gente está falando sobre um elemento apenas. Ok? Muito bem. Então, né, a gente sempre leva em conta que o solenoide ideal ele não passa campo magnético para fora dele, né? Então, eventualmente a gente chega nessa expressão aqui para a indutância, né? Na verdade só simplificando aqui, né? Uma equação geral para a indutância em solenoides. A gente já encontrou, né, na aula passada campo magnético para um solenoide, agora nós, devido à definição que tivemos aqui, essa nova grandeza nós definimos, nós podemos então encontrar essa grandeza para um solenoide em função daquilo que foi encontrado na aula passada quanto ao campo magnético. Então, a indutância é dada desta forma aqui. μ² A vezes L, né? Então, a gente vê que a intensidade da indutância está associada basicamente com o número de voltinhas que ele tem. Ok. Muito bem, a gente percebe, né, que existe uma relação então entre o fluxo de campo magnético e o valor da indutância. Tudo isso em função dos valores de corrente. A gente meio que percebeu isso na prática para um solenoide na aula passada. Agora a gente viu a relação que existe entre esses dois solenoides. Mas, como eu tenho essa situação de que corrente induzida induz campo que induz corrente e entra nesse ciclo infinito, eu chego então naquele impasse de que nós vamos ter uma dependência mútua, né? Que induz a ideia de já trabalharmos com um sistema matricial. Porque num sistema matricial você vai alocando elementos, se vocês devem ter aprendido em álgebra linear, você aloca elementos, e esses elementos, dependendo da geometria do problema, da quantidade de indutores que tem no problema, então vai ter uma relação de dependência um do outro. De tal forma que a gente encontra então essa matriz aqui. Ok, né? Claro, essa aqui é uma forma mais simples, vamos dizer assim, de escrever todas essas obtenções que a gente teve aqui anteriormente. Então, como se fosse uma notação mais simples, tá, pessoal? Então, o que a gente pode tirar de importante aqui disto? Que a indutância é sempre positiva e diferente de zero. Tal qual a resistência num circuito, diferença de potencial, etc. A indutância mútua pode assumir qualquer valor real. Okay? E ambas dependem apenas de fatores geométricos, como a gente viu, tal qual num resistor ou num capacitor, né? Depende essencialmente disto. Ok. Então, aprendemos sobre o solenoide, agora a gente pode estudar a indutância num toroide. E a ideia é a mesma. Esse problema de toroide quadrado é bem clássico, assim, sempre cai em tudo quanto é livro, em tudo quanto é prova. Então é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Na aula passada nós encontramos a equação do campo magnético de um toroide, né?
Hoje a gente vai usar a ideia disso para obter, então, a indutância. Esse elemento toroide ele entra em vários circuitos, então a indutância, esta relação entre campo magnético e corrente elétrica é bem importante, né, para qualquer circuito. Então tá, a gente pode novamente definir o fluxo aqui que ocorre por ele, como a lei de Faraday nos diz, né? Integral do campo magnético vezes vetor área. Agora vamos analisar a geometria do problema. Okay? Essa integral ela existe onde existe campo magnético, dentro do toroide. Tal qual um solenoide, toroide, vamos dizer assim, um toroide ideal, o campo fica só dentro. Então, nós temos esse valor fixo de altura h, e nós temos então uma variação de campo magnético em sua extensão. E sua extensão vai de A até B, formando assim a área por onde esse campo passa. Ok? Então a gente integra isso, chega nessa expressãozinha para o fluxo, e uma vez que a indutância relaciona fluxo, quantidade de elementos que causam esse fluxo, ou seja, quantidade de areazinhas. No caso, anéisinhos aqui são essas quantidades de areazinhas, então é o N. Dividido por corrente, nós chegamos então numa expressão de indutância para um toroide. Ok. Então, como eu falei para vocês, o indutor é um elemento muito presente em circuitos, por isso que a gente tem que analisar como são os circuitos onde eles estão presentes. Nós estudamos até aqui circuitos que têm resistores, vários resistores em várias situações, mista, paralelo, série. Também tínhamos baterias, as baterias podem também estar em várias situações. E, no geral, o que a gente tinha nesses circuitos era corrente contínua e corrente constante. Mas, eventualmente, né, nas últimas aulas, estudamos correntes que variam seu valor no tempo. E é o que a gente vai ter agora nos nossos circuitos também, uma corrente que varia seu valor no tempo, que é na prática o que a gente tem em casa, né? Nós temos em casa a corrente alternada, ela que vem pela tomada. Alguns aparelhos nossos utilizam um transformador que transforma essa corrente em corrente contínua, mas é como ela chega para a gente. Então vamos aprender, né, tentar entender por hora os princípios dessa variação. Okay? Então nós temos uma bobina, nós chamamos ela de indutor, ela produz uma corrente e essa corrente varia no tempo. Então a força eletromotriz vai estar em função da quantidade de molinhas, né, voltinhas, vezes o fluxo que passa em cada uma delas. Ok? Então, nos casos ideais aqui, para a gente conseguir resolver nossos problemas, nós, como eu já havia dito para vocês no slide passado, encontramos que a indutância é dada dessa forma, e uma vez que ela é dada em função do fluxo, eu posso colocar ela dentro da lei de Faraday e encontrar então que a indutância se relaciona com a variação da corrente no tempo na lei de Faraday, dando assim um valor de FEM, de força eletromotriz. Ok? E, bem, pela lei de Lenz, então, a gente tira os sentidos, né? Aqui nós temos um caso, um exemplo um tanto geométrico aqui, do efeito, né, da indutância. Dois cilindros maciços paralelos, de mesmo comprimento, e tem um determinado raio, né, transporta correntes iguais em sentidos opostos. Muito bem. Isso, se a gente estivesse pensando só na ideia de força magnética, seria suficiente para eles se atraírem. Sabendo-se que a distância entre os eixos do cilindro é d, mostra que a indutância por unidade de comprimento desse sistema é... Então é provar esta equaçãozinha aqui. Muito bem. Vamos lá. Se a gente quer calcular, então, a indutância, nós precisamos, de alguma forma, entender como ocorre o fluxo de campo magnético aqui dentro. Né?
e o fluxo produzido pelas duas correntes na região pode ser dada por essa expressão aqui. Novamente, o fluxo, ele nem física é, né? Na verdade, a ideia de fluxo é uma ideia mais matemática, uma quantidade que passa por uma determinada área, isso não precisa ser necessariamente física. Então, a gente sempre pode encontrar fluxo dessa forma, caso a gente tenha informações geométricas do problema. Gravem isso, tá, pessoal? Isso talvez ajude vocês em algumas questões aí. Se nós temos a geometria do problema, isso por si só é suficiente para a gente entender o fluxo. Então, nós temos o fluxo dado por esta expressão de integral. E, bem, uma vez que a gente sabe quais são os campos magnéticos, é só integrá-los e integrá-los em relação às distâncias ao ponto de interesse. Então, por isso que para um deles é R, para o outro é D menos R, afinal de contas eles têm uma distância D. Então, se por exemplo eu quero definir aqui como zero e eu quero saber qual é o fluxo devido a este cilindro neste local aqui de análise de R, a distância vai ser R. E essa distância que faltou aqui então é D menos R. Então eu acabei relacionando os dois cilindros com uma equação só e tudo isso em função de dr. Justamente um elemento que pode definir a área entre eles. Então eu integro, afinal de contas a integral se dá, novamente, devido a essa geometria, a área por onde passa o campo magnético, resolvo, encontro a equação mostrada ali acima. Para o próximo exemplo, eu vou dar um tempinho para vocês mastigarem o que eu falei para vocês de indução e nós continuamos na próxima aula.